Começou. Boa tarde, né? Tudo bem? Todo mundo se preparando para o Enem aí. Primeiro, peço que vocês não reparem que meu fone tá meio quebrado, então tá meio torto, mas dá para funcionar assim mesmo. Eu vou começar a apresentar aqui. Hoje a gente vai começar com matemática. Aí, assim, conforme vai passando as semanas, cada dia, como eu mostrei o cronograma para vocês, vai ser uma disciplina e cada dessas disciplinas tem as matérias delas. Cada dia eu vou trazer uma matéria. Aí, assim, se alguma matéria tiver com mais dificuldade, eu trago ela mais dias para vocês. Aí, hoje, deixa eu botar para apresentar aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão me ouvindo? Acho que deu uma travadinha aqui, peraí. Acho que assim é melhor. Vocês estão conseguindo ver a tela? Se não, vocês me sinalizem aí. Eu vou começar daqui. Bom, hoje a gente vai falar de razão, proporção, regra de 3 escala. É bem tranquilo, mas assim, no Enem eles botam uma interpretação mirabolante, então parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vou mostrar para vocês que não é. Aí, assim, eu trouxe algumas questões do Enem, acho que na verdade uma de cada no final, mas depois eu posso trazer mais questões para vocês. Aí vai de como vocês vão desenrolando. Se estiverem com mais facilidade, a gente vai passando. Se não, a gente vai voltando. Razão, proporção, regra de 3 escala. Bom, começando falando o que é cada coisa, né? A razão é a comparação entre duas grandezas, então, basicamente é uma fração. Quando você compara uma coisa com a outra, é razão. A proporção é quando você iguala duas razões. Então, você está comparando duas coisas, duas grandezas, e na proporção você está igualando elas. Botei aqui o exemplo. A fração, todo mundo já conhece, né? Deixa eu. Apareceu. Quando você compara o A com o B, você acha um resultado D. Então, lembrando que o que fica em cima é o numerador, dividendo, o que fica embaixo é o denominador, o divisor. Por que isso é importante? Na hora de você ver a questão, ele costuma falar para você na ordem, o numerador e depois o denominador. Isso é importante, porque se você fizer a divisão ao contrário, o resultado vai dar diferente. Por exemplo, igual aqui, razão. A razão é entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Então, o primeiro que ele falou foi o numerador e depois o denominador. Então, o numerador é número de meninos, 30. E depois ele fala o denominador, quantidade total de alunos, que é 50. Então, a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos é 30 sobre 50. Perdão, minha rua é meio barulhenta. Aí, o que é, nada mais é uma razão? Uma fração. E o que é uma fração? Uma divisão. Então, você faz essa comparação e depois você resolve. 30 dividido por 50, que dá 0,6. Até coloquei aqui, observe que a representação da divisão é uma fração. A fração, ela é uma divisão. Então, a razão é uma divisão. É uma comparação entre duas grandezas. A proporção, como eu falei, ela é a igualdade de duas razões. Então, você vai pegar duas razões e vai compará-las, vai igualá-las. Então, vai estar, por exemplo, você vai comparar a razão A sobre B com C sobre D. Aí, como é que fica? A proporção obedece à seguinte propriedade. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer isso? A gente costuma chamar, fica mais fácil, é multiplicação cruzada. Por quê? Você está comparando A sobre B, certo? Igualando com C sobre D. Como que fica na proporção? Você multiplica cruzado. A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Externos, perdão. Externo, externo, meio, meio. Isso aqui é meio confuso, eu acho meio confuso. Então, eu prefiro encarar assim. O que é a proporção?
eu tô fazendo a proporção de da razão A sobre B com C sobre D. Como que fica isso? Multiplica cruzado. C vezes B é igual a A vezes D. Tranquilo? Acho que tranquilo até aí. Qualquer coisa vocês gritem aí que eu escuto aqui e volto pro chat. Acho que até aí tranquilo. Então, o produto do extremo, multiplicação cruzada. Cruzou um X aqui. Você multiplicou a ponta com a ponta, igualou com a ponta multiplicando da ponta. Eu acho mais fácil de entender assim. Aí botei exemplo. Encontra o valor de X nas proporções. Considere o produto dos extremos. É o multiplicação cruzada. Você está comparando, você quer saber o valor de X. Isso aqui é uma proporção, mas a proporção ela também serve para você encontrar um valor. Depois vocês vão ver mais para frente, eu trouxe uma questão sobre isso. Eu quero saber o valor de X, de alguma coisa. Você tem a razão 2 sobre X igualada a 5 sobre 10. Como que fica isso? 5 vezes X é igual a 2 vezes 10. Aí fica 5x, porque x é uma incógnita, é uma letra. Você quer saber que valor é esse. É um número que você ainda não sabe, você vai descobrir. 2 vezes 10, 20. Aí, quando você está multiplicando, você passa pela dividindo, regrinha de matemática. 5x. 5x está multiplicando, 5 vezes x. Aqui você já tem um número, 20. Então, você vai pegar, setinha. Você vai pegar o que está multiplicando antes de uma igualdade, ele passa para lá dividindo. Se fosse o contrário, se estivesse dividindo aqui, passa para lá multiplicando. É sempre a sua... Esqueci o termo, é sempre o contrário. Se aqui tivesse 5 dividido por x, ia passar para lá multiplicando. Mas como não é o caso, 5 vezes x passa para lá dividindo. Então, 20 dividido por 5 é 4. Achamos o valor de 4. Basicamente é isso que é proporção. Deixa eu ver um outro exemplo. A razão entre a idade de Ana e Bia é 3 sobre 4. Tá bugado sim por causa do slide. Mas é a fração, 3 sobre 4. Sabendo que Ana tem 12 anos, quantos anos tem Bia? Essa é uma questão do Enem. Eu tirei do Enem, eu só esqueci de colocar o ano aqui. Depois eu vejo qual que é. Então, vamos lá. Ele me disse que a razão entre a idade de Ana e Bia é 3 sobre 4. Lembra que eu falei que ele sempre fala o numerador primeiro, depois o divisor? O que é o numerador? O que fica em cima, o 3. Então, a razão da idade entre Ana e Bia, Ana, 3. Bia, 4. É como se fosse Ana dividido por Bia. Entende? Então, sabendo que Ana tem 12 anos, quantos anos tem Bia? Então, a gente vai pegar A sobre B, que é Ana sobre Bia. Como eu disse, primeiro falou Ana, numerador. Depois falou Bia, denominador. Então, Ana sobre Bia é igual. Qual que é a razão da idade delas? 3 sobre 4. Opa. Então, o que faz? Você multiplica. Peraí, tá bugado aqui. Só um minutinho. Que a setinha... Foi. Você vai substituir. Aí ele te dá aqui. Isso aqui você montou bonitinho. Você montou a equação bonitinho. Ana sobre Bia é igual, a razão entre a idade delas é 3 sobre 4. Então, Ana sobre Bia é igual a 3 sobre 4. Vocês entenderam? Aí ele fala que Ana tem 12 anos. Então, no lugar de A, que é Ana, você bota 12. Que ele está te dando uma informação que você vai substituir dentro dessa equação que você acabou de formar. Então, beleza, 12 anos. Então, você substitui. Então, você faz o quê? Multiplica cruzado. 3 vezes B é igual a 12 vezes 4. Então, você tem 3B, porque B é uma incógnita, você ainda não sabe, você está descobrindo qual que é a idade de Bia. É igual a 48, 12 vezes 4. Então, você pega B, e aí 48, 3 estão multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, a idade de Bia, 16 anos. Assim, Bia tem 16 anos. Tranquilo até aí? Vocês não gritarem aí. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa que o meu som não foi. Tranquilo então, né? Joinha? Então, voltando. Regra de 3. Então, a gente viu até agora razão e proporção. Acho que é bem tranquilo até aí. Isso vai
entrar lá em escala. Vocês precisam ter isso aqui bem fixado, porque na hora de ver escala, você vai usar proporção, razão e proporção. Regra de 3 também. Regra de 3 quase que é o que eu falei lá atrás, que é essa questão da multiplicação cruzada. Regra de 3 é um processo matemático para a resolução de problemas, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que significa isso aqui? Parece que é de outro mundo, mas não é. Grandeza diretamente proporcional, quer dizer que é igual. Por exemplo, deixa eu pensar. Eu tenho a idade diretamente proporcional à do Luiz Otávio. Significa que ele tem a mesma idade que eu. Peraí, alguém mandou mensagem, alguém tá entrando. Significado de razão? Peraí. Acho que é essa parte aqui. Razão. Uma comparação entre duas grandezas, Luiz Otávio. Esse é o significado de razão. Mas o mais importante do que o significado é você entender como que é. Como que funciona, para que serve. Porque nas questões matemáticas eles vão te pedir mesmo que você entenda aquilo que está sendo pedido. Mas, entendeu? Qualquer coisa chama de novo. Onde estávamos? Regra de 3. Então, a grandeza é diretamente proporcional. Então, como eu estava falando, o Luiz Otávio tem a mesma idade que eu. Então, a idade dele é diretamente proporcional a mim. É tipo isso. É mais complicado um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Inversamente proporcional é como se, por exemplo, isso entra muito na física. Uma coisa é o oposto da outra. Deixa eu pensar. Não consigo vir nenhum exemplo à mente agora. Mas se é diretamente, é como se fosse igual. Inversamente, é como se fosse o oposto. Vocês vão entender agora nos exemplos que eu vou trazer. Regra de 3 é necessário quando 3 valores sejam apresentados, você quer descobrir um quarto valor. Mesma coisa aqui. É praticamente proporção. Regra de 3 é bem tranquilo também. Aí vamos dizer que caiu. Eu acho que essa questão também tirei do Enem. Não me recordo. Tem uma que não é e uma que é. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Então, ó, para fazer o bolo, um bolo. Para fazer um bolo, usa 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Parece muito simples, mas é bom entender isso aqui, porque depois começa a complicar. Inicialmente, é importante agrupar as grandezas. Então, assim, pode ser que ele te dê uma tabela, pode ser que ele não te dê. Então, como que você faz? Você pega, ele te falou que para fazer um bolo, usa 300 gramas. Então, você bota, um bolo é igual 300 gramas. Aí, ele quer fazer 5 bolos. Então, 5 bolos, quantas gramas que dá? É o que a gente vai descobrir agora. Então, 5 bolos é igual a X. X é o que a gente quer descobrir, que é a quantidade de gramas em chocolate que a gente não sabe. Aí, como é que a gente faz? X é nossa incógnita, então, o quarto valor que a gente precisa descobrir. Então, a gente faz multiplicação cruzada. A mesma coisa que eu tinha falado antes. 1 vezes X, um bolo. Isso aqui é só para eu entender como é que é, mas é o 1. 1 faz 300. 5 faz quanto? 1 vezes X é igual a 300 vezes 5. Esse aqui é bem tranquilo, porque é 1, né? Se fosse assim, 2 bolos, aí já é mais um pouquinho complicado de entender. Se fosse assim, por exemplo, 2 bolos fazem, entendeu? Aí seria 2x igual a 300 vezes 5. Mas não é o caso, é um bolo. Então, 1x, 1 vezes x é igual a 300 vezes 5. 300 vezes 5, 1.500. Aí aqui no caso, como é 1, qualquer valor dividido por 1 é o próprio valor. Então, x é igual vezes 1, 1 multiplicando passa para lá dividindo, 1.500 dividido por 1, 1.500. Então, logo, para fazer os 5 bolos, precisaremos de 1.500 gramas de chocolate, ou 1,5 quilos. Isso aqui é porque foi de grama para quilo. Não sei se vocês têm tranquilidade com isso, porque pode ser que esteja assim. Ele falou em gramas para você. Você achou o resultado em gramas, certo? 1.500 gramas. Mas pode ser que nas respostas seja assim, 1 quilo, A, B, 3 quilos. Então, isso é uma conversão de unidade, grama para quilo. Grama para quilo é tranquilo, né? 1.000 gramas, 1 quilo. Então, você faz regra de 3, a mesma coisa para descobrir. Mas acho que isso aqui é bem tranquilo. Depois, se vocês quiserem, eu entro um pouco nessa questão da conversão de sinais. Em física, eu vou entrar mais nisso,
porque tem muita unidade diferente, cada unidade é de um jeito. Então, quilo para grama é tranquilo, mas pode ser que esteja diferente nas respostas, então tem que ficar atento a isso. Trata-se de um problema de grandeza diretamente proporcional, ou seja, fazer mais de 4 bolos ao invés de um aumentaria proporcionalmente, foi o que eu falei. É uma grandeza diretamente proporcional, por quê? Você faz 300, 5, com 300 gramas de chocolate, 5, 1.500. Então, diretamente proporcional quer dizer que quanto mais aumenta a quantidade de bolo, mais aumenta a quantidade de gramas de chocolate na receita. Esse aqui eu tirei do Enem, esse eu lembro. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Essa unidade aqui, basicamente, é o quê? Que em 1 hora ela anda 80 km. Acho que isso é tranquilo também, né? Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Ai, meu Deus, não sei fazer. Regra de 3. Gente, regra de 3. Eu enfio regra de 3 tudo quanto é coisa. Se não sei fazer, não lembro forma, regra de 3. Tem umas coisas que não dá para fazer. Com regra de 3 não tem jeito, tem que pegar fórmula e tal. Mas, ó, a grande maioria das coisas, ainda mais no Enem, você usa muita regra de 3. É matemática, até em física, até em química. Porque, assim, é tudo grandeza, é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Você sabe um valor, quer saber o outro. Então, ele te dá informação, ó. Lisa demora 3 horas para fazer numa velocidade de 80 quilômetros. Então, você vai, pega e faz a tabelinha. Em 3 horas é igual a 80 km por hora. Em 80 km por hora, ela faz o percurso em 3 horas. Nessa velocidade, ela faz em 3 horas. O mesmo percurso, ou seja, ele não mudou, porque senão teria mais uma incógnita. Seria uma regra de 3 composta. Eu acho que eu não entrei nisso aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mostro uma questão dessa para vocês. Mas não é o caso. Então, com 80 quilômetros, ela faz em 3 horas. Quanto tempo ela demora para fazer em 120 quilômetros por hora, com essa velocidade maior aqui? Ó, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 quilômetros por hora? Arrumou bonitinho. É muito importante fazer tabelinha assim, botar igual para vocês visualizarem melhor. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Quando você aumenta a velocidade, você vai mais rápido, você chega mais rápido. Então, o resultado que a gente vai encontrar aqui, se a velocidade dela é 80 km por hora, ela faz em 3 horas, 120 km por hora, ela vai chegar mais rápido. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que ela vai demorar para chegar. Menor, né? Em outras palavras, o aumento de uma grandeza implicará na diminuição de outra. Então, mesma coisa, multiplicação cruzada, 80 vezes 20, e isso aqui, quilômetros por hora, é só para vocês conseguirem se situar o que é o quê. Mas na hora de multiplicar, é só os números que que vai entrar na conta mesmo. Então, vai ser 80 vezes x é igual a 120 vezes 3. 120x, aí aqui já está o resultado. Mas é 120 vezes 3. 120 vezes x é igual a 8. Opa, peraí. Já fez direto? Tem uma coisa errada aqui. Só um minuto. Deixa eu calcular aqui para ver o que deu aqui. 120 vezes 3. Gente, eu botei tem um pequeno errinho aqui. Depois eu vou arrumar. Eu vou mandar esse slide para vocês, aí eu vou arrumar. Porque, na verdade, isso aqui, ó, ficou cruzado. 80 km ela demora 3 horas, 120x. Aí aqui seria assim, ó. Ficaria 80x é igual. Nem tinha reparado que estava assim, 120 vezes 3. 120 vezes 3. Essa bolinha aí é a multiplicação, tá, gente? Porque às vezes quando entra muita equação, a gente vai multiplicar x com muito número, muita letra, aí a gente põe um pontinho. É a mesma coisa que o x da multiplicação. Tá errado isso aqui. Que aí fica 360, ó, 80x. Aí fica x
é igual a 360 dividido por 80. 4 horas e meia. Não, peraí. Eu fiz confusão aqui. Deveria estar em menos tempo, 2 horas, tá certo. Ih, gente, tá com erro nessa questão aqui. Deixa eu ver se tem outra para eu... Tem outra. Eu vou consertar essa questão aqui, depois eu arrumo e mando para vocês direitinho. Mas basicamente é a multiplicação cruzada, que não é isso não. Ou eu copiei errado a questão, ou copiei o resultado errado. Mas basicamente é isso. Multiplica cruzado, mesma coisa. Grandeza inversamente proporcional, 120x. Ah, não, gente, entendi o que eu fiz errado aqui. Perdão, pronto. Eu sei o que é. Tava certo isso aqui. É porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso do bolo aqui, agora eu entendi, gente. Me desculpa, eu vou corrigir aqui. Essa daqui, ela é diretamente proporcional, tanto que até falei embaixo aqui, ó. São grandezas diretamente proporcionais. Então, quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Como é que é inversamente proporcional, significa que vai ser tudo o contrário. Então, assim, se aumenta, como eu falei, se diminui a velocidade, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, é 120x, acho que é isso mesmo, é igual a 80 vezes 3. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, na interpretação. Quando tiver uma questão que fala que uma coisa que é diretamente proporcional, vocês entenderam o conceito de diretamente proporcional e inversamente proporcional? Na regra de 3, quando uma coisa quanto mais você faz, a outra aumenta, é diretamente proporcional. Um bolo, 300 gramas. 5 bolos, dá mais, dá 1.500 gramas. Nesse caso aqui é o contrário. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, ele é inversamente proporcional. Então, você vai multiplicar direto aqui e igualar. Não vai ser multiplicação cruzada igual é no outro. Deu para entender a diferença? Então, vai ficar 120x é igual a 80 vezes 3. Mesma coisa. 120x é igual a 80 vezes 3, que dá 240. Conferi aqui agora. Aí, mesma coisa, 240 é igual a 120, está multiplicando, passa para lá dividindo, 2 horas. Então, o mesmo trajeto, aumentando a velocidade, ela faria num tempo estimado de 2 horas. Se 80 quilômetros ela faz 3 horas, 120 ela faz em 2 horas. Deu para entender até aí? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Eu sempre resolvo a multiplicação primeiro? Como assim? Não entendi sua pergunta. Eu sempre resolvo a multiplicação primeiro? Pode ir ativar o áudio se quiser, tá? Não tem problema não. Para explicar melhor. É tipo assim, quando tem igual essa parte assim, aí tá, põe um. Igual esse aqui, que a gente fez do bolo. Uhum. Aí a gente monta tudo certinho. Aí na hora de resolver, é melhor resolver a multiplicação para depois fazer a conta? Ah, entendi o que você está perguntando. Você está falando assim, aqui está multiplicando, aqui está multiplicando. Aí quando passa para lá, divide. É isso que você está perguntando? Na verdade, dá no mesmo. Porque na hora de você resolver, por exemplo, ficaria assim, ó. Peraí. Ficaria x igual 300 vezes 5, isso tudo dividido por 1. De qualquer forma, você teria que resolver o que está junto para depois o que está separado, porque aqui está multiplicando, está juntinho, antes da barrinha, que é o da divisão. Então, sim, você resolve a multiplicação primeiro. Primeiro você resolve o que está na igualdade. Vamos dizer que tivesse, sei lá, mais 2 vezes 5. Você resolve primeiro aqui. 2 vezes 5, mais 1 vezes x, aqui 300 vezes 5, e depois você joga as incógnitas para dividir. Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu. Ok. Eu acho que aqui, deixa eu ver se tem mais alguma questão, porque esses eram os 3 tópicos. Ah, não, essa questão aqui eu tinha tirado, que eu vou botar na próxima aula.
Deixa eu ver se dá para explicar agora. Esse aqui é um caso de regras de 3 composto. Vou falar de uma vez. Lembra que eu falei com vocês que nesse caso tem 2 incógnitas, então é mais tranquilo de resolver. Mas acontece de ter mais de uma. Então, igual, vamos lá. Essa aqui também acho que foi uma questão do Enem. Para ler os 8 livros indicados pela professora, que essas tabelinhas que eu fiz aqui, fui eu que fiz. A questão normalmente não te dá. Então, isso aqui é para te ajudar a se orientar. Para na hora de você fazer a conta, você conseguir visualizar melhor. Que só vendo aqui um monte de letras, você vê um monte de coisa para interpretar, você fica doidinho. Então, a coisa é você ir anotando informação por informação e fazer uma tabelinha. Aí a questão fala: para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o aluno precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Vamos botar na tabelinha. 8 livros, ele demora 6 horas em 7 dias. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá que estudar por dia para se preparar para o exame? Primeiramente, a gente agrupa a tabela. Então, aqui o que ele quer saber? Agrupa a tabela, como eu falei, fazer a tabelinha. Você pegou a informação que ele te deu. 8 livros em 6 horas durante 7 dias. É o que mais, como adiou, então, 8 livros que ele tem para ler em 4 dias. Quantas horas por dia que ele vai ter que ler? Então, vamos lá. Você vai pegar, como ele aqui, ele é inversamente proporcional, como eu falei com vocês, nesse caso está diminuindo. Então, quanto menos dias ele tem, mais horas ele vai precisar estudar por dia, certo? Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Ó, 6x, que é as horas. X é as horas que você quer saber. 8 livros, 6 horas, 7 dias. Em quantas horas, em 4 dias, quantas horas ele vai ter que ler? Então, 6 sobre x, que é as horas que ele tem sobre o que ele quer saber. Lembra que é inversamente proporcional? Então, você vai multiplicar esse com esse e igualar esse com esse, mais esse com esse. Quer ver? Vezes, perdão. Por quê? Ó, isso é incógnita. O x é o que você quer saber. É inversamente proporcional. Então, você vai multiplicar direto. Nada de multiplicação cruzada. Então, 6 sobre x é igual aí todo o resto de informação que você tem. 8 sobre 8, mas poderia ser diferente. Se de repente ele tivesse alterado aqui 8 livros, aí ele tivesse falado, não, mas mudou, são 9 livros. Então seria 8 sobre 9, mas não é o caso. 8 sobre 8 vezes 4 sobre 7, que é o que você quer saber da incógnita sobre o que você tem de informação. Então fica 6 sobre x, que são as horas, igual, porque a incógnita ela tem que sempre estar isolada. Você normalmente não consegue resolver se tiver mais de uma coisa antes da igualdade. Você tem que fazer de tudo para isolar. Por quê? Você quer saber o valor de x somente. Então, o mínimo de coisa que tiver do lado de cá, mais rápido você consegue resolver. Então, ele te deu 6x, não tem jeito. É o que você tem com o que você quer saber. Aí você iguala, ó, quantidade de livros que tem com o que você quer saber com o que você tem. Vezes 4 sobre 7. Que inverte o que você tem, o que você quer saber. Aí, beleza. Você vai fazer uma multiplicação cruzada daqui, que você me perguntou. Resolve isso aqui primeiro. E como que é isso aqui? Não sei se eu... Deixa eu abrir o Paint. 4 sobre 7, 8 sobre 8, 4 sobre 7. Pra vocês entenderem melhor. Ficaria assim. É o 8. Ignora essa letra horrível. Só porque é mais fácil de entender. Igual 4 sobre 7. Aí, nesse caso aqui, porque olha só, entendo. Bom, e abri a coisa errada. Aqui é inversamente proporcional, mas como está multiplicando, aqui se torna diretamente proporcional. Cadê o pai? Então, você multiplica cruzado. Só que fica dando mesmo. Vocês entendem o seguinte, como que vocês têm que diminuir o tempo de vocês? Como aqui é 8 sobre 8, 8 sobre 8 não dá 1?
Então você pode ignorar isso aqui. Você poderia ter cortado isso tudo e botado direto. Tá vendo que aqui no final dá o resultado direto? Eu só estou explicando passo a passo para vocês entenderem como que chegou nesse valor, que foi pela multiplicação cruzada aqui em cima. Mas vocês poderiam lá no início ter visto aqui o seguinte: se isso aqui faria com isso aqui, igual, isso aqui, tá junto a divisão, 8 dividido por 8 é 1. 1 multiplicado por qualquer valor, dividido por qualquer valor, é o próprio valor. Então, assim, aqui foi a multiplicação cruzada, que deu 8 vezes 4 e 8 vezes 7, que deu 32 sobre 52, que dá aqui a mesma coisa que 4 sobre 7. Na hora que você faz, se você for fazer divisor aqui, quando você resolve 32 dividido por 56, 0,57. E 4 dividido por 7, 0,57. É a mesma coisa. 8 sobre 8 é 1. Na hora de multiplicar aqui, dá 1, que dá o mesmo valor. Então, vocês podiam ter ignorado isso aqui. Mas eu só expliquei para vocês entenderem melhor. Aí, beleza. Fez aquela continha, ficou isso aqui. Aí, aqui, a mesma coisa. A gente vai inverter. Quer ver, ó? 6. Vai ficar 4x 6 vezes 7. Aí multiplicou cruzado também. Quando tem a igualdade, se torna uma multiplicação cruzada. Mesma coisa aqui, é porque fica muito ruim de visualizar assim com essas travinhas. 6 vezes 7 sobre x, não. Igual. Qual que é o outro valor? 4 sobre 7. Multiplicou cruzado, 6 vezes 7, 42. 4x é igual 42. Ah lá, 4x igual a 42. Aí, o que eu já expliquei anteriormente. Multiplicando, passa para lá dividindo. 42 dividido por 4, 10,5 horas. Ou seja, assim, se vocês conseguem já pegar, ler, interpreta, e aí vocês verem as informações que não são relevantes, vocês podem fazer, seguir todo o padrãozinho que tem da conta. Igual eu botei aqui, 8, multiplicar e tal, porque se fosse um valor diferente, faria diferença, mas não é o caso. Como é 8 sobre 8 dá 1, e o 1 ali multiplicando não faz diferença, sabe? Porque aí, isso aqui, 8 dividido por 8 é 1. Não serviu de nada pra gente. Então, 6 sobre x igual a 4 sobre 7. Resolveu, multiplicou cruzado. É porque vocês entendem porque que não dá para visualizar aqui? Que aqui é uma barrinha, vocês não conseguem entender que é uma fração. É uma razão, igual a gente viu anteriormente. É uma divisão, é uma razão, uma divisão. Então, dá para multiplicar cruzado quando fica nessa situação aqui, de igualdade. Então, fica 4x, multiplicou cruzado, 6 vezes 7. Resolveu, dividiu, achou a quantidade de horas. Então, a pergunta inicial dele, quantas horas ele teria que estudar, diminuindo o tempo para 4 dias, com 8 livros? O estudante precisará estudar 10,5 horas por dia durante os 4 dias. É meio complicado porque é composto, parece que buga um pouco a cabeça, mas deu para entender até aí? Porque assim, quando é multiplicação composta, parece que ficam. Normalmente dá para você eliminar. E aí ela vira uma regra de 3 comum. Entende? Como era mesmo que eu tinha explicado anteriormente. Parece que entra mais uma incógnita e fica mais complicado. Mas normalmente eles dão um que dá para você eliminar. Ou dividido por 8, 1. Não te tem serventia nenhuma, só para te confundir. Então, já elimina ele, já faz uma regra de 3 comum. Tem alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Porque aí aqui eu trouxe essas questõezinhas para a gente encerrar a aula nesse aqui. Eu no final, eu vou sempre trazer umas videoaulas para vocês, para reforçar. Se vocês quiserem assistir, são alguns youtubers que eu assisti na época. Ah, e tem escala, gente, perdão, esqueci disso. Aí a gente encerrou a parte de razão, proporção e regra de 3. Eu vou entrar em escala ainda. Tá tranquilo, gente? Vou entrar em escala hoje ainda, ou vocês estão muito enrolados? Qualquer coisa também vocês podem
assistir depois, se for o caso. Aí eu vou enviando esse daqui para vocês. Vocês podem acessar esses links se vocês quiserem assistir. Razão e Proporção são youtubers que explicam. Regra de 3, um youtuber que explica também. Então vamos entrar na questão da escala. É bem tranquilo. Se vocês tiverem entendido essa questão da razão da proporção e da regra de 3, escala vai ser bem tranquilo. Como eu falei, tudo na matemática parece um bicho de 7 cabeças, mas se você vê com calma, passo a passo, você vê que não é isso tudo. Vamos lá, escala. Quando se constrói uma escala, deve-se considerar o tamanho real do que se quer representar e também o tamanho da figura que representará. O que é escala? Gente, pensa o seguinte. Quando a pessoa está projetando um prédio, um barco, um carro, o que for, não tem como ela fazer o desenho, porque tudo você tem que projetar antes, você tem que fazer o desenho com as medidas, o que vai ter aonde. Você não consegue, por exemplo, um prédio, não vou pegar uma folha do tamanho de um prédio para fazer a medida exata no desenho, sendo que é só um projeto. Então, essas pessoas, esses profissionais, normalmente engenheiro, arquiteto, eles usam escala. O que é a escala? É você pegar o prédio inteiro e você vai botar ele num papel. Ele não tem o tamanho exato do prédio, mas você precisa fazer com que ele caiba ali. E como que você faz isso? Por exemplo, vamos lá. Esses tamanhos devem estar na mesma unidade da medida. Por exemplo, uma casa que possui um comprimento de 20 metros deve ser representada em um desenho de, no máximo, 20 centímetros. Essa escala aqui, ela transformou 20 metros e 20 centímetros. Então, lá na folha, quando você fizer o desenho da casa, do prédio, 20 centímetros estão representando 20 metros. Basicamente, a escala é isso. Vemos que a unidade de medidas não são as mesmas. Portanto, vamos ter que transformar um metro em centímetro. Isso para você conseguir fazer esse desenho. Pois é a mesma unidade que representamos no desenho. 20 metros é igual a 2.000 centímetros. Isso aqui é para ficar visualizar aquilo tudo que eu falei ali para vocês conseguirem visualizar melhor. E como que a gente calcula isso? Normalmente ele é dado em fração. A escala é simplesmente a razão que a gente viu antes entre o tamanho do desenho e o tamanho real, assim como nesse exemplo. Escala, o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Isso é escala. Então, o tamanho do desenho, 20 como é que é? Você tem que botar sempre na mesma unidade, não se esqueça disso. Então, 20 metros, 2.000 centímetros. Quer ver? Vou trazer um exemplo prático para ficar melhor de entender. Não, esse aqui era um que estava com problema. Uma questão do Enem, inclusive foi o Enem que eu fiz. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupas na dimensão. Aí é sempre bom anotando do ladinho as informações que ele foi dando, como eu falei. 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, isso aí anotou já. O projetista com o desenho, pode falar. Achei que estava querendo falar alguma coisa. Então, pode interromper, tá, gente? Não tem problema não. Alguns dias depois, o projetista com um desenho elaborado na escala 1:8, esses dois pontinhos, ele é o que é utilizado na escala, mas é a mesma coisa que 1 dividido por 8. Entra em contato com o cliente para fazer a apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel. Então, vamos utilizar a escala, como costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho serão respectivamente. Então, peraí, não é tão simples quanto parece. Eu achei uma resolução na internet, achei muito confuso, então vou mostrar para vocês como que eu fiz, que eu acho que as coisas a matemática deve ser para facilitar, não para complicar. Deve ser fazer o mais direto e o mais resumido possível, que você puder eliminar, o que você não precisar fazer, não faz. Então, você pega essas informações que ele deu. Qual que é toda a medida do guarda-roupa? 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Não ignora a escala. Não é só simplesmente você diminuir 20% disso aqui. Por quê? Ele já está numa escala de 1:8. Então, vamos lá para a resolução. Essa é a resolução que eu achei na internet.
Bom, vou tentar explicar, mas eu vou para a parte mais fácil, que eu acho mais fácil de entender. Escala 1 para 8, o desenho inicial altera a dimensão. D escala igual a D inicial dividido por 8. Por quê? Você está na escala de 1 para 8. Com a redação de 20% para impressão, a dimensão foi alterada de D final igual a D da escala menos 0,20. Por que 0,20? Porque quando você vai multiplicar, quando você vai usar uma porcentagem num valor, você tem que transformar ali para decimal. E o que é esse 0,20 aqui? 20% dividido por 100. É 20 dividido por 100. Por cento por 100. Você transforma ele em decimal. Então, 20 dividido por 100 é 0,20. Então, quando você quer achar uma porcentagem, é só você multiplicar pelo decimal do número. Então, 20% de 100, 0,2 vezes 100, 20. Então, transformou para decimal. Então, D final é igual a 0,8 da divisão aqui que você achou. Eu vou pular isso aqui porque eu achei muito confuso. Vou botar como que eu fiz. O problema cita que a figura foi reduzida em 20%. Então, com as dimensões 220, 120, aí daquilo que ele falou, altura, largura, né? Você faz 20% desse valor, que é o que eu falei. Ah, meu Deus, 20%. Multiplica 220 vezes 0,2, que é 20%. 44. Tô conferindo a calculadora aqui, tá, gente? Se eu não tô fazendo nada errado. Então, 20% ele foi reduzido. Vou até marcar aqui. Reduzido. Então, quanto que é 20% de 220? 44. Isso significa que ele reduziu 44 centímetros da figura. Então, você pega a dimensão original e diminui esses 20%. Reduzido 20%. Então, fica 176. Acabou por aí? Não. Ele não está usando uma escala de 1 para 8? Lembra que eu falei que esses dois pontinhos era a mesma coisa que dividir? Pegamos o valor reduzido 20%, ou seja, a gente achou quanto que ele é já com a redução que ele fez, de 20%. E aí a gente aplica na escala. Então, você vai pegar 1 para 8, que é a escala, e multiplicar do que foi reduzido. E aí, como que fica isso aqui? O que está em cima, multiplicando, você considera que é tudo igual, tudo junto. Então, vezes 1, 176 dividido por 8, 22. Porque aqui, quando você multiplica uma fração, e não tem fração, é como se isso aqui fosse isso aqui, ó. E aí você resolvesse as divisões e multiplicasse. É a mesma coisa. Quando um número está solto, significa ele dividido por 1. Lembra que eu falei que quando você divide e multiplica por 1 é sempre o mesmo número? Então, você faz direto aqui. Multiplica-o por 1, que é o mesmo valor, e divide por 8. Resolve os que estão em cima juntos e os que estão embaixo juntos e o de cima pelo de baixo. Então, 176 dividido por 8. Deu para entender isso? 116 dividido por 8, 22. Então, a medida original é 22. Só que aí ele te dá, né? 220, 120 e 50. Então, você vai fazer a mesma coisa com cada medida. Diminui os 20, reduz os 20%, acha quanto que é 20%, reduz esses 20% do valor inicial, aplica na escala e você vai achar. Então, o resultado é a letra A. 22 centímetros, 12 centímetros, que aí ele, ó, cuidado com isso aqui, hein, gente, ó. Às vezes você pode achar a resposta exatamente igual. Se fosse, sei lá, 5, 12 e 22. Ó, respectivamente. Ou seja, na mesma ordem que ele falou anteriormente. Então, a altura, a largura e a profundidade. Ó, altura, largura e profundidade. Então, resultado da altura, vírgula, resultado da largura, vírgula, resultado da profundidade. Letra A. Agora sim a gente chegou no final da aula. Aí eu também trouxe uma videoaula sobre escala, depois vocês acessem se vocês quiserem. E essa foi a nossa aula de hoje. Razão, proporção, regra de 3 e escala. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem falar, senão eu vou encerrar a gravação. Tranquilo para vocês? Foi? Pode digitar no chat se vocês quiserem, gente, ou abrir o áudio, só para eu saber se está tudo bem, se tem mais alguma dúvida, porque aí o que acontece? Se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa,
e não foi esclarecido, vocês acharem que for necessário, eu entro nisso na próxima aula. Eu aprofundo mais. Se não, eu vou seguir com outro tema na próxima aula. Se vocês quiserem, eu envio mais exercícios para vocês. Isso vai ser de acordo com o que vocês forem passando para mim. Você vai passar alguma atividade hoje? Então, eu preparei essas do slide, mas tem algumas que eu tenho salva que eu tenho que achar. Mas se vocês quiserem, eu envio para vocês. Aí eu envio primeiro ela sem resolver, vocês tentam resolver, depois eu mando a resposta para vocês. Tá? Mas aí eu envio até amanhã, se vocês quiserem, tá? Porque hoje eu só tinha preparado esse do slide mesmo. Eu devo ter salvo lá no meu drive, mas eu envio para vocês sim, pode deixar. Em escala? Quer que volte alguma coisa, Luiz Otávio? Onde que você agarrou? Me fala, foi no exercício? Escala? Deixa eu... Vocês entenderam o que significa a escala? Peraí. A escala, ela basicamente é quando você precisa fazer um projeto ou você precisa apresentar alguma coisa. Por exemplo, geografia. Geografia escala. O mundo. Tem como você visualizar o mundo em tamanho real? Não tem. Então, a gente aplica a escala. Esse 1:8 do exercício, por exemplo, significa que ele diminuiu 8 vezes a figura. Como eu posso explicar isso? É como se eu pegasse um prédio de 2.000 centímetros, que são... Lembra que eu peguei aqui o exemplo? Ó. Cadê? Dos 2.000 centímetros. 20 metros. Então, 20 metros, sempre usar a mesma unidade. Então, a escala 1:8, essa escala 1:8 que eu citei naquele outro exemplo, por exemplo, vamos usar eles para explicar isso aqui. Usei a escala 1:8. Isso significa que eu peguei inicialmente a figura original, que é o prédio original, que é o que eu quero representar. Tem 2.000 centímetros, que é a mesma coisa que 20 metros. Então, eu diminui ele 8 vezes, ó. Eu peguei ele, dividi por 2. Por quê? Diminuí ele metade. 1.000. É basicamente isso. A explicação é mais profunda, mas só para vocês entenderem melhor. Diminui de novo. Por 2. 500. Vamos dizer que foi 1:4. A figura está 1:4. Diminuir de novo. Dividir por 2. 250. 1:4. Isso significa que, na hora de eu fazer a figura, eu desenhei uma figura de 250 centímetros, mas ela está representando uma figura de 20 metros. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que eu possa dar para vocês no meu celular. Em geografia, isso é muito utilizado. Exemplo de escala. Fechei o WhatsApp. Eu mostro para vocês aqui. Fechei. Porque basicamente a escala ela é uma divisão. É a mesma coisa, o 1:4 é a mesma coisa que 1 dividido para 4. Que eu fui fazendo passo a passo para vocês entenderem, mas se fosse 1:2, 1:2, 1 dividido por 2. Você pegou esse valor e dividiu por 2. Então, quanto que foi? 2, a escala 1:2 aqui, ó, 1:2. Entenderam? Aqui, ó, aí você dividiu por 4. É que eu fui dividindo 1 por 1. 1:4. 1:4. Então, a escala 1:4, como é que faz? A figura original, o prédio original, tem 2.000 centímetros, mas não cabe no meu papel. Então, o papel que eu tenho cabe uma escala de 1:4. Então, eu vou pegar esses 2.000, vou dividir por 4. Então, o desenho que eu vou fazer vai ter 250 centímetros, que vai estar representando 20 metros. Deu para entender o significado da escala? Peraí. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo que eu possa passar para vocês. Na geografia, por exemplo, o mundo, um continente. Eu achei um exemplo aqui. 1 centímetro é a mesma coisa que 400 quilômetros. Ou seja, você desenhou na figura, nesses 1 centímetro,
Você pegou e disse que 1 centímetro significa 400 quilômetros. Então, essa figura, ela tem uma escala de 1 para 400. Esse 1 do numerador, ele significa que é o valor original. 1 é o valor original. O valor original do prédio, 2.000. Para 4, significa que você diminuiu ela 4 vezes para caber no lugar que você está fazendo ela. Entendeu agora? Sim, vê se deu para entender assim. 2.000 é o original. Então, 1 quer dizer que é o valor original. Esse 1 do numerador. E o denominador, que esse ponto é uma coisa da divisão. Só que na hora de escrever, eles escrevem com um ponto, que é a representação de escala. E aqui é a quantidade de vezes que você diminuiu. Ou seja, é a mesma coisa que você pegar o valor da figura grandona e dividir pela essa quantidade de vezes. A escala é 1 para 100. Tem uma régua que a gente usa na faculdade, se chama escalímetro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho no Google. Ela diminui, ela já tem ali as medidas. Quer dizer que em 1 centímetro tem 100 centímetros. Que é essa reguinha aqui. Aí tem várias escalas nela. 1 para 400, 1 para 100, que é exatamente essa comparação que eu mostrei para vocês aqui. 1, que é o original, pela quantidade de vezes que você diminuiu ele, ou seja, a quantidade de vezes que você dividiu ele. Então, naquele exemplo que eu mostrei para vocês, esse aqui, ele te dá as medidas de altura, largura e profundidade daquele guarda-roupa. E aí ele fala que a escala foi de 1 para 8, ou seja, 1 dividido por 8. Por isso que na hora que eu fui calcular com vocês aqui, essa escala ainda não tinha sido aplicada. Ou seja, quer dizer que ele reduziu 20% e estava na escala de 1 para 8. Então você tem que achar o valor dessas duas condições. Tomar cuidado com a interpretação, porque se ele tivesse falado assim, já está aplicado na escala, significa que ele já fez a diminuição, mas normalmente não. Normalmente ele fala que o cara vai fazer, vai elaborar. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala, ou seja, com o desenho, ele reduziu 20%. Então, você ainda tem que fazer essa conta, que é achar os 20%, que foi o que ele falou que reduziu, e aplicar na escala, que é 1 por 8, que é 1 dividido por 8, que é o valor. Seria basicamente isso aqui, tirar esse 1. Porque o 1 é a mesma coisa que o próprio valor. 116 dividido por 8, que foi o valor original, 20% reduzido do valor original. Aplicando na escala, 22 centímetros. Isso aqui significa que 22 centímetros está representando 176 centímetros, que é o guarda-roupa original. Deixa eu voltar aqui. Foi agora ou vocês ainda não entenderam? Quer alguma parte específica que vocês querem que entre? No exemplo que eu já tinha dado. Deixa eu abrir aqui um escalímetro. Você acha melhor anotar as partes importantes e depois fazer a escala? Como assim? Você, quando tiver um exercício, um problema, você sempre anota as informações que ele te der. Então, quais foram as informações que ele te deu? Ó, é isso aqui você precisa anotar. Ele te deu que a peça original tem essas dimensões e que depois o projetista usou essa escala e reduziu essa porcentagem. É isso que você precisa anotar. Aí, na hora de fazer a conta, você vai pegar, reduzir, vai usar a escala, tudo conforme você anotou. São as informações que você vai precisar na hora de fazer a conta. Então, você anota as informações importantes e depois faz. Então, assim, se ele te falar, por exemplo, que diminuiu 20 centímetros, diminuiu 20%, diminuiu metade, reduziu na metade. Você primeiro resolve isso, pega o valor original, aplica os 20%, resolve metade, depois aplica na escala, porque a escala é o valor do que você achou, ou seja, do que você está vendo, diminuído aquela quantidade de vezes que está dividido ali no denominador.
Então, faça isso sim. Primeiro você anota, depois você resolve a escala por último. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui. Foi então? Então podemos encerrar essa aula? Qualquer coisa, gente, vocês podem me chamar no WhatsApp. Se quiser, eu inicio a aula. Pô, isso aqui ficou na dúvida, não veio na hora. Quando a gente for iniciar a próxima aula de matemática, eu volto na dúvida de vocês. E aí depois entro no assunto da semana. Eu vou interromper a gravação aqui, porque essa aula eu vou disponibilizar para quem quiser assistir. Então é isso, gente. Qualquer coisa é só me chamar.